Pra mim tá tudo ok aqui. Vamos ver se a Michelle consegue entrar. Pra mim aqui tá tudo certo. Meu cabelo que tá meio despenteado. Michelle. Vamos ver se agora dá, amiga. Vivi. Visualizar, Michelle. Torcer aqui. Ah, quer dizer que é o meu Instagram, então, é isso? Não, mas você que foi bloqueada. Então, sou eu que estou bloqueada, é isso? Ai, que horror. Ai, não, nem fala um negócio desse, né? Você é doido? Qual que é o pior pesadelo do momento? Bloqueio do Instagram. Exatamente. O melhor de entrar pelo meu é que eu pude até colocar um filtro aqui para ficar maquiada para vocês, né? Ah, bom, eu me lasquei, tá bom. Não, eu não tava planejada sem filtro, hein, Bia? Pois é. Tá tudo bem? Você tá me ouvindo bem? Tua voz tá cortando pra mim. Normal. Boa noite, Stanley, Ju. Gente, nem sei se eu digo boa noite ou boa tarde, né? Já dá para dizer boa noite, tá? Aqui é boa tarde ainda, né? Boa tarde ainda, exatamente. Muito bom. Mas, amiga, apesar de estar no meu Instagram, você comanda essa live, tudo com você, sou sua convidada. Depois você me manda esse vídeo. Não pode deixar. A Jussiane tá falando, olá, tudo bem, Jussi? A Ju, nossa colega, né? Nossa colega lá do grupo. A Mara também. Ó. Que show, galera, muito bom. Então, como eu tava falando lá, né, no comecinho, eu convidei a Bia pra gente bater esse papo aqui. E realmente um bate-papo, né, Bia? Vamos conversar, vamos falar sobre o quê? Vamos falar sobre posicionamento de Instagram, né? Que é o que você vem trabalhando essa semana e tá muito bacana as coisas que você tá falando. Falei, mas vamos falar de uma outra vertente também? Né? Vamos falar de duas vertentes desse posicionamento, né? Porque eu fico pensando, uma coisa é o nosso posicionamento enquanto empreendedor digital, né? Quando a gente tem um negócio digital, você tem um posicionamento. Mas peraí, será que quando eu não tenho um negócio digital, eu não vendo nada na internet, eu não tenho nenhum produto, como é que é esse meu posicionamento? Como é que eu faço isso, né? Então, queria bater um papo com você, Bia, sobre essas duas vertentes, né? E aí vamos começar pelo sem negócio ainda, né? Que aí a gente fecha aí com a sua expertise para quem tem negócio, né? E aí eu queria começar trazendo uma frase para a gente pensar sobre isso aqui da Cláudia Matarazzo, né? A Cláudia Matarazzo, ela é especialista em cerimonial, em marketing pessoal, né? E ela fala o seguinte, que você é o que você posta. Então vamos pensar assim, Bia. Acho que 2 anos eu sem produto digital, você tem há quanto? 2 também? Há 2 anos atrás nós não tínhamos um produto digital? Não. Então vamos nos imaginar aqui, há 2 anos atrás, né? Eu e você e o pessoal que está aqui, que talvez ainda não tenha um produto digital, escuta essa frase. Você é o que você posta, né? Eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha dessa Não é? Gente, hoje eu tenho um outro perfil, né? Mas o meu perfil antigo, ele tá lá. Não desativei ele, mas eu não uso mais, mas ele tá lá. E hoje eu tava olhando as coisas que eu postava. Não é? Dá dó, vergonha. Dá dó. Dá dó da gente mesmo, não é? Sim. E sabe o que eu lembrei? Uma coisa que é um pouco mais agravante, né? Hoje, a maioria das grandes empresas, e eu também faço isso quando eu faço seleção de gestão, a gente olha as redes sociais. Não tem mais essa de não, mas a rede social é minha. Eu posto o que eu quiser. Não, a rede social é pública.
Todo mundo vai lá olhar. Isso é uma prática dentro das grandes empresas e hoje, pelo menos os meus clientes, independente do tamanho da empresa, a gente vai lá olhar. Porque é ali na rede social onde a gente muitas vezes arranca a máscara, né? E a gente se mostra. E aí eu tenho um caso engraçado, Bia. Eu estava fazendo a seleção de um gestor para um cliente meu. E na entrevista, né? A gente, né, na conversa ali, né? A gente pergunta, mas e aí, o que você gosta de fazer? Você sai, né? Como é que é? Você bebe? Não, eu não bebo. Não, eu sou super caseiro, eu não bebo. Tá bom, e aquilo eu anotei ali durante a conversa que eu tive com ele. E quando eu fui fazer as pesquisas, né? Que eu fui pesquisar na rede social dele, o cara tinha carteirinha das baladas, entendeu? Todas as fotos do cara estavam com um copo na mão. E aqui a gente precisa separar julgamento de percepção, né? É o que eu tô vendo. O que acontece com o posicionamento nesse sentido? A palavra-chave de um posicionamento para quem não tem produto, para quem tem produto também, né? Mas nesse assunto agora, é congruência, né, amiga? Porque o cara fala uma coisa e ele tá postando outra. É porque, na verdade, o posicionamento é como você quer que a pessoa, que os outros te enxerguem, só que não aquele querer, porque assim, uma coisa é como eu quero e outra coisa é o que eu tô postando. Então eu quero que as pessoas me vejam como uma pessoa séria, mas eu só posto piada, meme, foto dançando até o chão. Como que eu vou ser levada a sério pelas pessoas? Não é isso aí, independente de ser pessoal ou ser profissional. Exato. E afeta mesmo, né? Outro dia, começo do ano passado, eu dou treinamento para uma empresa e o gestor me chamou e falou, Michelle, eu tô com um problema sério aqui, preciso que você não sei o que eu fazer, preciso que você me ajude. Eu sentei para conversar com ele, ele tava com um print de uma tela do Twitter, onde o funcionário dele, no meio da tarde, tudo normal, horário comercial, tweetou, o idiota do meu chefe chegou, daqui a pouco eu volto. Detalhe, o chefe dele segue ele, né? E ele tirou uma cópia daquele Twitter lá, jogou na minha mesa, jogou na minha frente assim, falou, e aí? O que eu faço com isso? O que você me orienta? Eu falei, meu Deus do céu, né? E aí a gente fez um processo, conduziu com ele, mas esse Twitter, né, que na cabeça do funcionário foi uma brincadeira, palavras dele, eu estava brincando, gerou uma crise de clima dentro da empresa que se tornou insustentável e ele foi desligado. Né? Olha a loucura disso, né? Umas 3 semanas atrás, eu vi uma notícia, uma notícia antiga já, mas dizendo que um garçom em Curitiba postou dizendo que ele serviu ração para um técnico de futebol que estava lá, que ele não gostava. Servir ração para o cara. E o chefe dele viu. Ele foi mandado embora por justa causa. É até um case aqui que a Cláudia Matarazzo conta. Então, olha que loucura, né? Não dá pra gente falar, postar qualquer coisa mais nas redes sociais, né? Falando dessa rede pessoal, né? Por mais que dê aquela vontadezinha, assim. E uma coisa que eu falo, por exemplo, vamos supor que você é um advogado. Um exemplo, um advogado, médico, enfim. De repente, você até tem ali um negócio em si, online, você tem os teus atendimentos ali com os teus clientes, mas vamos supor que uma pessoa decidiu procurar um advogado e ela vai, alguém indica seu nome, ela vai lá e digita no Instagram o seu nome. Aí aparece uma foto sua na balada dançando até o chão. Será que essa pessoa ela vai te contratar? Porque ela vai confiar realmente que você é uma boa advogada, por exemplo? Então, assim, sempre acho que uma pergunta que eu acho muito interessante você se fazer, né, quando você vai postar qualquer coisa, independente de ser pessoal ou profissional, será que os meus seguidores vão querer ver isso? Né? Porque, assim, será que um seguidor que está procurando um advogado, ele vai querer ver a futura advogada dele dançando até o chão? Ou então num churrasco de final de semana com um espetão de carne na mão? E daí não quer dizer que você não possa postar nada da sua vida pessoal.
não tem problema, assim, eu falo muito ali dos 20% no feed, no story já é mais descontraído, o story você pode postar, se quiser postar sua rotina e tal, só que o problema é que as pessoas se perdem e às vezes você vai olhar um Instagram de alguém, de algum profissional, e você fica confuso se realmente a pessoa é profissional, porque você olha lá e só tem foto dela na praia, com a família, com o cachorro, e não tem nada ali que mostre que aquela pessoa é um profissional. E isso confunde muito os seguidores, né? Então, isso é uma coisa para as pessoas se atentarem nesse percentual aí. E existe uma pergunta, né, que me fazem muito assim, Bia, então eu tenho que ter um perfil pessoal e um perfil profissional? Eu não sou a favor disso, porque eu penso o seguinte, você é uma coisa só, né? Você é único, né? Então, assim, não tem como você separar as coisas, até porque se alguém for te procurar, vai achar os dois perfis. Então, sim, o que você precisa é saber dosar e saber por que você está no Instagram. Porque, assim, o Instagram, as pessoas estão lá para se entreter, né? As pessoas estão lá para se entreter e, eventualmente, elas compram porque o discurso daquela pessoa que está vendendo conquista elas, né? Sei lá, resolve um problema, uma dor, né? Traz uma solução. Mas a pessoa, ela tá ali para se entreter. E tudo bem você postar entretenimento. Mas se você ficar postando só entretenimento, você vai estar, tipo, jogando jogo de adolescente, dançando dancinha do TikTok, postando meme todo dia. E qual é o objetivo? Se o objetivo é passar uma postura mais séria, isso daí já não vai pegar bem, né? Então, sempre você precisa se perguntar por que você criou o seu Instagram, né? Se foi para ser visto com bons olhos, que eu acho que todo mundo quer isso, você precisa começar a analisar. E aí eu faço até um desafio para quem está aqui na live, pegar as últimas, sei lá, suas últimas 20 postagens e olhar essas postagens, analisar elas e ver se realmente elas são condizentes com aquilo que você quer passar para as pessoas que te seguem. E aí tem um outro agravante, né, amiga, que quando a gente fala seguidores, dá a entender que são as pessoas que estão ali nos seguindo, né? Mas a gente tem que ter clareza que nessa era, né, não tem mais eu virtual e eu real, né? É tudo uma coisa só, né? E quando a gente traz... quando uma pesquisa, por exemplo, olhando para um lado de um processo seletivo, quando eu entro no perfil da pessoa para pesquisar, eu não preciso seguir ela e eu consigo ver. A única forma de eu não vê-la é se o perfil dela for fechado. Mas ainda assim isso me traz uma análise, né? Dentro do... Quando a gente olha para isso, o que é que está escondendo? Né? Que dentro de uma rede social, ela não está socializando com todo mundo. Então, ainda assim, cria-se um ponto, né? Exatamente. Então, por quê? Se tá fechado, aí tem pessoas que falam assim, porque eu posto foto dos meus filhos, eu tenho medo de sequestro. Isso, na verdade, assim, se a pessoa quiser te encontrar, vai te encontrar, independente de ser pelo Instagram ou não. Então, assim, o Instagram, se você tem o Instagram, que é uma rede social, mantenha ele aberto. Né? E se você está fechando, é porque você não quer que vejam suas postagens. Se você não quer que veja, é porque você está passando algo que você não quer passar. Então, isso é muito importante, de fazer essa autoanálise. Sim. Então, olhar para essa questão da comunicação, porque a gente comunica através dessas imagens, né? Então, é você se perguntar, aí, para quem não tem uma empresa digital, né? Mas é se perguntar, qual que é o meu objetivo? Que imagem eu quero, o que eu quero comunicar? Será que o que eu estou comunicando está congruente com o que o meu perfil, o meu feed ali está comunicando? Né? Porque eu postar fotos descontraídas com os amigos, tomando cerveja, a gente faz isso também. Né? A gente é normal, faz parte do nosso dia a dia. Isso, né? Da nossa vida, faz parte da nossa vida. Agora, um exemplo assim, lá na ponta da linha pra gente entender, tá? O cara, ele é defensor dos animais e ele posta uma foto esganando um gato. Percebe a incongruência, né? O cara tem a bandeira da família e ele posta foto rodeado de mulher, de bebida, e você não vê nenhuma referência, né? E aí a gente tem, nos dias de hoje, né, quantos políticos, pessoas públicas, né, tendo problemas por conta de fotos contraditórias na internet, né?
Exatamente. Nesse momento aqui, essa semana eu estava vendo uma reportagem dizendo que algumas as denúncias de falta de isolamento, né, que estão acontecendo por conta de fotos na internet. A pessoa prega que está em isolamento, ela não está indo trabalhar, ela está em isolamento. Mas o Instagram dela, ela está no churrasco com a galera o tempo todo. Então ela fala uma coisa e ela faz outra e o Instagram mostra, né? Fazendo algo totalmente irresponsável e assim, e postando ainda, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão da congruência nas nossas redes sociais e olhar para ela pensando o seguinte, eu até falava com a Nath na terça, né? Que nós somos o nosso negócio. Se eu vendo um produto ou não, eu sou um negócio, eu sou o meu produto. De que forma que eu estou divulgando isso? Porque a imagem é o que as pessoas veem, né? Ah, não, mas a minha foto foi mal interpretada, né? Então, é exatamente isso que você tem que olhar. Como é que as pessoas vão enxergar isso aqui? Está congruente com os meus valores? Da mesma forma, quando é de uma empresa, a gente pensa no post, né? Quando eu faço o post no Instagram da empresa, eu penso, isso aqui está congruente com os valores da empresa? Então, posso postar. Não está congruente? Por exemplo, a minha empresa fala de colaboração. Se eu postar lá alguma coisa instigando a competição a todo custo, eu vou estar indo contra os valores da empresa. Né? Então, a gente tem que olhar tudo isso. Né? É uma pessoa que é, sei lá, coach de mães. Né? E aí ela posta, hoje um amigo postou que ele achou o cúmulo do absurdo, né? Uma mãe postar uma criança brincando e ela falando, tô sem paciência, deveria ter tomado meu anticoncepcional. Ele foi muito a fundo nessa piada, fazendo... Mas é incongruente, entende? Então a gente precisa ter... É muito delicada essa linha, né, Bia? É muito delicado. E assim, existem coisas que você pode postar, por exemplo, assim, vamos supor que você trabalha com comida, você vende bolo, você faz bolo. E aí um dia você vai fazer um bolo lindo e você queima todo esse bolo, né? Uma coisa assim, que a pessoa não quer passar por isso. Isso é uma coisa que, se você postar, isso faz parte de uma... É uma coisa engraçada, é uma coisa que as pessoas ali vão se conectar com você e não é isso que é incongruência. Essas coisas, elas podem e devem fazer parte do teu dia a dia, porque a pessoa vai olhar e vai falar assim, nossa, ela que é expert em bolo também queima o bolo, eu queimo várias vezes, eu, por exemplo... gente como a gente. Eu queimo arroz quase todo dia. Então, assim, aí você fala, nossa, esse tipo de coisa deve constar. Agora, você ficar todo o tempo postando, aí vai lá, posta, hoje eu comi isso, e aí posta lá. Aí fala, ó, indo para a academia, e aí posta lá. Aí fala, indo passear com o cachorro, e aí alguém vai te procurar e só tem foto disso, né? Se o seu objetivo não é esse, né? Se o seu objetivo não é só esse, porque eu acredito que grande parte das pessoas que estão na rede social, por mais que elas não tenham um negócio, alguma coisa elas querem passar na rede social, alguma imagem de alguma coisa você quer passar. Porque se é só para conectar, você conecta aí com os amigos no WhatsApp, né, que são as pessoas mais próximas, grupo da família. Tem coisas que você só deve postar no grupo da família, no grupo das pessoas mais próximas, que não é para todo mundo ver, né, que não é para todo mundo comentando, falando o que acha. E outra coisa, aí pegando já na parte do comercial, né, da pessoa que tem um negócio, as pessoas se apegam muito a esse negócio de, assim, eu tenho, sei lá, nossa, eu preciso chegar aos 10 mil seguidores, ou então aquela questão assim, nossa, os meus posts não são muito comentados, tá? E tem coisas que é questão de ego, sabe? Porque, por exemplo, assim, eu conheço contas, sigo algumas contas no Instagram que tem 2 mil seguidores super engajados, e tem outras contas que tem 10 mil e ninguém comenta, ninguém curte, ninguém salva nada. Então, isso é muito uma questão de ego também, das pessoas acharem que tem que ter um monte de gente. O que adianta você, por exemplo, vamos supor que você posta uma foto, você tá saradona e posta uma foto de biquíni, aí 100 pessoas comentam. Tudo bem, mas o que esse comentário leva se você é um produto, a menos que você trabalhe com fitness, com emagrecimento, você não vai vender nada com um post desses. Então, você sempre, quando vai postar alguma coisa, você precisa pensar assim, o que eu quero com a minha postagem? Porque se eu vendo, por exemplo, sei lá, se eu vendo, sei lá,
processo de coaching de carreira, e eu posto uma foto minha de biquíni, meu seguidor me fala assim, poxa, mas tá estranho, vão ficar confusos, mas o que essa pessoa faz, né? Agora, vamos supor que você trabalha com relacionamentos, com coach de família, com filhos, né? E aí você posta uma imagem sua e dos seus filhos e faz um textão que explique aquela imagem com seus filhos, que tenha contexto com o que você faz, daí já não é um post pessoal, daí já é um post profissional, daí tudo bem. Então é isso que falta as pessoas saberem diferenciar, né? Sim. E as pessoas é um grande desafio, né? E é um grande desafio. E nós, né? E aí, como você falou, se olhar, eu falo, se olhar 2 anos atrás, eu me envergonho, né, do meu perfil. Meu perfil, ele começou a melhorar bem recentemente. Hoje eu consigo ajudar as pessoas a melhorarem os perfis, mas isso é recente. O meu perfil também era muito ruim, também, sim, foi uma dor minha, porque eu também achava que Instagram era só para socializar e eu não me enxergava como um negócio, né? Queria passar uma imagem, mas não fazia nada para passar aquela imagem. Então, mas isso eu acho que quando tudo isso começou, era um pouco isso, né? Era um pouco álbum de fotos, né? Você tinha ali os seus amigos, as empresas, os clientes, não tinha essa cultura de, vou lá ver quem é a Bia. Eu não sigo ela não, mas alguém me indicou ela, eu vou ver quem ela é procurando no Instagram, procurando no Facebook. Não era essa cultura que a gente tinha, né? Hoje isso é cultural. Né? A pessoa vai lá, você precisa de um médico. Você não vai no catálogo lá do plano de saúde. Você pega o nome do médico e você vai para o Instagram. Você vai ver quem é a pessoa, né? Você vai pesquisar porque você quer ver, né? O ser humano, ele é completamente visual. 80% da população é visual. Então a gente quer ver quem é, o que ela faz, o que comem, como vivem, né? É isso que vai conectar, né? E aí, até aproveitando esse gancho que você falou agora, assim, de médico, até por conta disso, porque eu vejo muito isso na área de profissionais de saúde, né? Médicos, fisioterapeutas, psicólogos até não tanto, mas assim, mais essa área mesmo da saúde que prestam serviços de saúde, eu percebi que eles sabem fazer muito bem o serviço tecnicamente, mas não sabem se posicionar. E assim, até quando você falou médico, eu falei, é muito raro eu ver postagens de médicos. E penso tanto de conteúdo que um médico tem para agregar na vida das pessoas, né? Só que assim, fazem muito bem tecnicamente, mas não sabem se posicionar. E aí, se eu preciso de um médico, e eu sou uma pessoa totalmente conectada na rede social, eu e grande maioria das pessoas, e aí você vai procurar e aquele médico não tem Instagram. E aí você pensa, eu não sei, mas dá aquela coisa assim, será que esse profissional é bom mesmo? Porque ele nem está na rede social oferecendo conteúdo, né? Então é uma coisa que eu percebo muito na área da saúde, isso. Pessoas muito boas, que têm muito a agregar, mas que às vezes nem têm um Instagram para oferecer alguma coisa, para entregar produto, né, de qualidade ali para as pessoas. E ele acaba certificando os profissionais e os produtos. É a nossa antiga lista amarela, da tua época, lista amarela, eu sou da minha época. Sim, amiguinha, eu tô 40 daqui a 10 dias. 40 da quarentena. 40 literalmente. Literalmente. Então, é isso, sabe? Qual era a nossa referência? Era o catálogo, né? O catálogo hoje, ele é extremamente digital. Então, se você não está ali presente, nem que seja institucionalmente, né? Falando, por exemplo, de uma clínica, né? De uma empresa. Ele está ali presente institucionalmente, mas ele marca uma presença para quando alguém lá pesquisar e ela olhar e falar assim, existe, é verídico, é real, né? E muita gente não faz isso, né? Nem como você como profissional. Não, eu ia dizer que aconteceu um fato comigo. Eu estava na cidade onde eu vou mudar, 2 semanas para trás, e eu queria levar as crianças para cortar o cabelo, até para começar já a conhecer o lugar e tal. E olha, sem brincadeira, eu digitei várias coisas no Instagram, todas as possíveis coisas que eu pensava, assim, eu digitava para encontrar. E até que eu encontrei alguns, nenhum tinha localização, nenhum tinha um telefone para contato, só tinha o nome e um monte de foto de cabelo. Então, assim, perdeu o cliente. Eu entrei lá, olhei assim, só tinha foto de corte de cabelo, não dizia onde ficava, não dizia como eu fazia para ligar. E eu pensei, puxa vida, para que essa pessoa tem Instagram, então? Só para mostrar os cabelos? Porque para que mostrar se ela não tem... Eu gosto de um cabelo que está ali,
mas aí eu quero cortar o cabelo igual aquele ali, eu não sei onde achar. Então, isso também é um problema de grande parte das empresas, né? Não se colocarem mais visivelmente no Instagram. O posicionamento tá todo ali, né? Então, quando a gente olha para o perfil social, tem que pensar o que as pessoas vão enxergar de mim, o que eu estou comunicando com a imagem que eu estou passando, né? Independente se eu vender ou não, tem que ter congruência. E agora, falando do perfil profissional, essa congruência também tem que existir. Maior ainda, né? Como é que é isso, Bia? Como é que você classifica essa questão da congruência, dessa necessidade de a gente viver o que fala, né? Postar o que fala, também como profissional. A gente vive isso, né? A gente precisa, porque senão a gente não passa a verdade nem pra gente mesmo. E é terrível quando você não passa a verdade nem pra você, porque você não consegue nem gravar um vídeo com verdade, por exemplo. Né? Você vai lá e fala que mães têm que ter paciência na quarentena, porque aulas online, você precisa estar presente. E aí você sabe que por trás daquilo você está quebrando o pau ali, porque você não aguenta estar que nem a pessoa lá que falou, né? Pensando assim, por que eu não tomei meu anticoncepcional? E aí na hora que ela vai fazer um vídeo para as mães, ela não sente verdade no que ela está falando, o vídeo não vai conectar com as pessoas, porque não passa a verdade. Né? E esse é só um exemplo, mas tudo na vida, né? Se você, por exemplo, nós trabalhamos muito com o emocional das pessoas, né? No caso, quando a gente faz um processo de coaching, a gente lida muito com certas emoções. Se a gente não cuidar das emoções da gente também, lógico que a gente tem... eu mesmo sou uma pessoa que eu vivo muito com muita coisa para fazer, sempre muito correndo, mas assim, hoje eu até comentei com você no WhatsApp, às vezes você precisa sentar, hoje eu tirei a tarde e falei assim, hoje eu vou tirar a tarde para respirar, para ficar um pouco quieta, porque se a gente não faz isso, a gente não vai ter congruência. E aí vem o cansaço, aí vem as doenças, vem um monte de coisa. E como que você vai falar sobre inteligência emocional para uma pessoa se você não está tendo inteligência emocional nem para se cuidar, por exemplo? Exatamente. E aí vem a questão da incongruência, né? Que ela te sabota, né? Aí você começa a viver uma síndrome do impostor real, né? E ela também te impede de conectar totalmente, né? Você não conecta. Logo, se você tem um produto, você não vai vender, porque a pessoa não sente verdade. Né? Porque a venda por esse meio aqui, que cresce estrondosamente, ela é feita também por conexão. Né? E o processo de conexão por aqui, ele é muito mais, vamos chamar assim, interno, intrínseco, do que pessoalmente. Né? Porque aqui você se conecta com o que a pessoa fala, com a verdade dela. Não é simplesmente fui com a cara dela. Né? Você não estava numa roda de pessoas, eu cheguei lá, não conhecia a Bia, mas a Bia estava lá, acabei me conectando com ela ali também. Né? Num network presencial, num contato presencial, isso acontece. Aqui não. Aqui, se eu não comprar o que você fala, né? Se eu não comprar os seus valores, o que você está vendendo de discurso... Se isso não fizer sentido para mim, eu vou embora. Tchau. Eu não fico aqui. Né? E aí a primeira impressão é a que fica. Então, por exemplo, a pessoa chegou no teu perfil por acaso, de repente ela estava pesquisando alguma hashtag, viu algum conteúdo seu e ela entrou ali no teu perfil por acaso, a tua bio, a primeira coisa que aparece para a pessoa ali é o cartão de visitas, né? E ali ela vai decidir, em questão de segundos, se ela vai ficar ou não por ali. Né? Então, assim, se você tem uma bio ali toda desorganizada, toda bagunçada, que não tem, às vezes, nada sobre você, que a pessoa olha ali e nem entende o que você faz, não tem um contato, aquele monte de coisa espalhada, sem cor, tudo bagunçado, que nem quando você entra na casa de uma pessoa, não consegue nem andar de tanta bagunça que tem no chão. Não passa uma boa impressão. E a pessoa vai olhar assim e já vai para outro, porque assim... Hoje está tudo muito rápido, então, se não me engano, o feed ali passa 1,3 segundos que a pessoa consegue ver no feed dela uma postagem sua. Então, você tem um pouquinho mais de um segundo para chamar a atenção da pessoa, para convencer, para ela decidir que ela vai parar e ler o que você escreveu ali, porque a maioria não lê. A maioria só vai olhar o post e só vai ler se realmente o assunto interessar. Então, é desafiador estar na rede social. É desafiador por conta disso, é desafiador porque a gente tem, nós temos ali um tempo limitado para chamar muita atenção.
Porque se você não chamar, eu não chamar, vai para outro perfil, até ela encontrar alguém que chame a atenção dela. E tem muita gente hoje, né? Falando da mesma coisa, né? Então, quando ela busca por um assunto, por exemplo, ela tem à disposição, né? Um monte de pessoas falando da mesma coisa. O que vai levar ela a ficar com você e não ficar com a outra pessoa? É justamente essa conexão inicial, né? É alguma coisa que você falar ou alguma coisa na sua imagem que conecta com ela naquele momento. Você fala, opa, não, peraí, deixa eu ouvir o que ela tá falando aqui. Porque a gente pode falar a mesma coisa, de maneiras diferentes, conecta com um e não conecta com o outro, né? Com certeza. E hoje até eu fiz um videozinho lá nos meus stories falando de persona, né? E aí as pessoas falam, mas eu não quero definir. Tem muita gente que fala, mas eu preciso mesmo definir essa persona. Se você não sabe, se você quiser falar para todo mundo, você não vai falar para ninguém. Né? Quem quer falar para muita gente não fala para ninguém. Então você precisa decidir para quem você vai falar, porque quando você fizer um post, é só você pensar nos posts que te chamam a atenção. Normalmente são aqueles posts que tocam numa dor sua, ou em algo que você quer muito conquistar. Então você vai olhar ali, vamos supor que, sei lá, eu mesmo falo muito sobre procrastinação, né? Que é por muito tempo vem sendo. Eu sou uma lutadora contra a procrastinação, porque eu já procrastinei muito. Hoje eu estou num nível muito melhor, mas ainda procrastino. E quando eu olho qualquer coisa assim sobre procrastinação, o meu olho salta, sabe? E eu pego e abro e vou ler o que está escrito. Então, se eu escrever algo sobre procrastinação e a pessoa for procrastinadora, ela vai olhar porque vai tocar na dor dela. E ali ela vai parar para ler o que está escrito no post. E aí tem que ter, né? Fala assim, as pessoas brincam assim, falam, Bia, mas ninguém comenta nada. Eu falo assim, você pediu para alguém comentar? Porque assim, no final de todo post você precisa chamar a pessoa para fazer alguma coisa. Não é chamar para comprar algo de você. Entra lá na minha bio e compra o produto, não é isso. Mas você pode colocar, salva esse post para mais tarde, envia para uma amiga, deixa aqui o seu comentário sobre isso, só que a pessoa só faz um post e não coloca nada. E aí ela quer que os outros comentem. Como que as pessoas vão comentar? Ela só leu. Valeu. E tem algo que se chama algoritmo do Instagram, que o Instagram ele entrega muito pouco as postagens, né? E ele vai entregando mais conforme o seu público tá gostando de você, tá engajando com o seu conteúdo. E aí ele vai lá e coloca um comentário, o Instagram fala, opa, a primeira coisa é salvar, né? Então salvou, o Instagram entende que ele gostou do seu conteúdo. Depois, quando ele envia para as pessoas também. Depois vem o comentário e por último vem o like, né? Por isso que dizem que like não paga boleto, porque ele está no último lugar. Então, na verdade, nenhum deles paga boleto. Paga boleto, mas é você ter um trabalho ali bem assíduo, né? Com consistência no Instagram. Mas então, assim, é importante você ter essa chamada da pessoa, faça tal coisa, porque senão a pessoa não vai simplesmente fazer, você precisa pedir. E Bia, para o pessoal que tem empresa, que tem um negócio digital aqui, o que você sugere, por exemplo, de, sei lá, quantidade de posts? Porque o que acontece muito hoje é que, por exemplo, eu e você, isso aqui é a nossa vida, né? Mas o que acontece muito é que as pessoas têm isso como um segundo trabalho, né? E às vezes eu escuto muito de cliente, mas eu queria alavancar, mas eu não tenho tempo para rede social. Eu não consigo postar todo dia. Eu não consigo fazer textão todo dia. Tem alguma sugestão para isso? Né? O que seria, assim, o mínimo? Pelo menos isso. Tá, a primeira coisa e mais importante, quando você ficar com preguiça de fazer conteúdo, você olha para os seus boletos a vencer. Pensa neles. Primeira coisa. Essa é a número 1. E assim, o mais importante não é tanto o número, é a consistência. Então, assim, você precisa tomar uma decisão de quantos posts você vai fazer, quantos serão vídeo, quantos vão ser textão, e aí você vai dividir isso na sua semana. Então, por exemplo, hoje, agora nessa última semana, que eu estou numa linha editorial aí falando muito de Instagram, eu tenho 2 posts no feed, um ao meio-dia e outro às 7 horas da noite, e são 2 feeds. No Stories, eu procuro fazer o máximo possível. Stories, quanto mais você fizer, melhor. Né? Lógico, assim, tem gente que fala 30 por dia. 30 depende, só se quando você quer ganhar autoridade, mas assim,
Você fazer já é o mais importante. Agora, o feed você tem que ter uma certa consistência. Então, se você decidiu postar todo dia, você posta todo dia. Porque o que acontece? O algoritmo também entende que quando você tem uma frequência, ele também começa a entregar mais. Se você vai lá e posta uma coisa segunda, aí não posta nada terça, nada quarta, nada quinta, aí na sexta você decide postar de novo. Aí na semana que vem você fica sem postar toda semana, e na outra você lembra e faz 2 posts. O próprio algoritmo fica confuso, né? Então você precisa decidir. E eu sugiro que pelo menos você tenha uma postagem por dia para você estar sempre ali, passando no feed ali das pessoas que te seguem, que têm interesse pelo teu conteúdo, pelo menos um. E stories, quanto mais você conseguir fazer, você tem que estar naquela bolinha ali de cima dos teus seguidores, quanto mais você conseguir fazer, melhor. Sim. E com relação ao conteúdo, porque vamos pegar um exemplo aqui, o Ícaro de Carvalho, por exemplo, né? É um cara que fala de marketing digital, né? Mas ele também fala de política, ele também fala de família, ele também fala de religião, né? Então, me parece, né, que ele tem 4 assuntos soltos, assim, né? Ele fala de 4 coisas que não se conectam, mas ele fala de 4 coisas. Você vê esses 4 assuntos o tempo todo, por exemplo, nos stories dele, né? A tal da linha editorial. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. É importante, assim, por exemplo, se você olhar o meu Instagram, por exemplo, eu falo de vários assuntos, né? Eu trabalho com empreendedorismo feminino, então eu trabalho ajudando mulheres a construir o seu próprio negócio. Só que, assim, dentro de um empreendedorismo tem muitas coisas. Por exemplo, eu acredito que hoje um empreendedor precisa estar na rede social, principalmente no Instagram, dependendo do tipo de negócio. Eu trabalho ajudando as pessoas a entender mais sobre o Instagram. Então, essa faz parte da minha linha editorial, porque faz parte do empreendedorismo. Eu falo de perfil comportamental. Para mim, perfil comportamental deveria entrar em todas as áreas, porque eu acho importante para tudo. E eu falo de autossabotagem. Então, dentro da minha linha de empreendedorismo, tem esses assuntos. Agora, vamos supor que eu decida, vou falar sobre, sei lá, vamos pensar um assunto aí aleatório. Eu vou falar sobre pintura de parede. Nossa, eu pintei minha parede, ficou super bonita, eu vou começar a falar sobre isso. O que vai acontecer? As pessoas vão olhar e falar, nossa, mas eu seguia ela porque ela falava de empreendedorismo. A menos que essa parede aqui tenha a ver com algum novo empreendimento, não faz sentido eu postar. Então, eu preciso seguir uma linha. E aí, aquela linha tem muito a ver, vamos supor que você tem um produto específico na sua empresa que você está desenvolvendo agora, que você quer focar nele, seja empresa física ou seja empresa online. Então, você tem que ser a chata daquele produto. Você vai ficar ali, durante algum tempo, você vai ficar falando só sobre aquilo, não foge do assunto. Por exemplo, agora, essa última semana, eu estou falando só sobre Instagram. Se você entrar lá no meu Insta, você vai ver só coisas sobre Instagram. De repente, na outra semana, você vai me ver falando sobre um outro assunto que vai ser a linha editorial. Mas eles precisam se conectar, senão teus seguidores vão ficar confusos e a primeira coisa que eles vão fazer é deixar de te seguir. Sim, não faz sentido para eles, né? Não faz sentido. E aí eles vão embora. O que mais que você traz de dica aí para eu me amostrar, como diz minha amiga, melhor aqui no Instagram? O que você acha que é importante mais a gente abordar? Bom, algumas coisas, né, que perguntam muito. Então, a primeira coisa é a questão da bio. Outra coisa que eu até falei ontem na live são aqueles destaques que tem ali no Instagram, né? Aquelas bolinhas que são os salvamentos dos stories, né? Porque o story... Aquilo tem um limite, né? Tipo, não cabe toda a vida ali, né? Cada bolinha ali você pode colocar até 100. Então, assim, às vezes você vai enchendo de coisa e aí tem coisas muito antigas. Então, procura sempre ir atualizando, né? Colocar, até porque o teu seguidor não vai entrar ali, vai ver uma coisa, sei lá, de ver que ali dá para ver que é uma coisa mais antiga, um produto antigo, que às vezes você nem vende mais. Então, eu sugiro que você vá fazendo uma limpa, vá excluindo e vá mantendo só atualizado. Aquelas bolinhas lá são um verdadeiro portfólio dos teus produtos, do teu serviço. Então, você pode colocar lá depoimento de clientes, você pode colocar resultados antes e depois, você pode colocar uma bolinha específica do comece aqui, para a pessoa já chegar ali e já saber quem você é, o que você faz. E tem muita gente que não usa aquilo ali, e aquilo ali é fundamental. Por quê? Primeiro que ele deixa bem mais organizado. Segundo, porque você salva stories ali que são interessantes, né? Porque o story só fica 24 horas e ali vai ficar salvo. E terceiro, porque é uma forma organizada da pessoa achar um conteúdo seu, porque ele vai estar dividido ali por segmento, por nome. Então, essa é outra dica.
Outra dica também que eu falei na live ontem é a questão da paleta de cores, né? Eu não sou a favor daquele feed todo que parece um joguinho de xadrez, todo encaixadinho, todo bonitinho. Não sou a favor, não sou contra, mas eu falo assim, que não é necessário. Mas é necessário você ter uma harmonia. Você posta hoje verde, amanhã azul, depois lilás, depois rosa, cada dia com uma fonte, vai ficar tudo bagunçado, vai ficar feio. Né? Então, procura aí seguir uma paleta de cores, né? Procura uma paleta aí na internet, segue essa linha e sempre faz os teus posts com... Não precisa fantasiar muito, as pessoas falam assim, nossa, eu vou ter que contratar alguém para fazer os meus posts. Cara, se tiver às vezes uma frase... Canva é vida! É isso mesmo, Canva. Você faz um fundo ali e coloca uma frase. O que vai importar não é um monte de coisa, é aquela frase que a pessoa, como a gente estava falando, né? Que a pessoa vai olhar e vai falar, preciso ler esse post. Exatamente, está falando comigo, esse post foi para mim. E às vezes tenho vários amigos que me ligam, Michelle, quem está fazendo seus posts? Eu falo, a minha equipe. Aí os caras falam, você tem uma equipe? Não, minha amiga, minha equipe, sou eu mesmo que faço. Canva. Exatamente. Me perguntaram também, assim, quem eu tinha contratado. Eu falei, não, eu acho que equipe. Equipe, que até é muito simples. Se você olhar minhas postagens, são simples. O que eu defini foi uma cor e uma fonte, que é o que eu procuro seguir ali para não ficar bagunçado. Mas como eu sou mutável, né? De repente eu mudo de cor. Muda, tá tudo certo. E o bacana de a gente escrever os posts, né? No começo da empresa, por exemplo, até acho que uns 2 anos atrás, eu tinha uma empresa que fazia os posts da empresa, né? E o do coach eu fazia. E como é diferente, né? Quando você escreve o seu conteúdo, porque se você conhece a sua persona, se você conhece o seu produto, se você sabe todas as dores e todos os desejos da sua persona, quem tem que escrever para conectar? Porque nada você melhor está escrevendo ali, né? Para a tua pessoa, né? Então, não faz sentido você terceirizar isso para uma pessoa que não conhece você, que não conhece teu produto, que não conhece tua persona. Ela vai escrever para conectar com quem, né? É muito louco isso, né? Aconteceu comigo uma época, eu contratei uma pessoa para fazer as minhas postagens, bem no começo, sabe? Só que eu sou meio chata com isso, assim. Eu sou muito chata com concordância de português. Eu não sou nem nunca tive intenção de ser professora, mas eu gosto de ler uma coisa que faça muito sentido. Então, eu não gosto que os meus não tenham. E aí, além de eu revisar tudo, eu mudava tudo. E eu tinha o mesmo trabalho que se eu estivesse fazendo. Então, assim, não foi legal. E aí eu sentia que não era a minha fala, sabe, ali no post. Então, eu acabava escrevendo tudo de novo. Então, a melhor coisa é você mesmo fazer, porque você que conhece a tua persona, né? Exato. E nessa ideia, né, de que ali o seu conteúdo é uma conversa, né? Você está contando uma história, né? Preferencialmente uma história sua, né? Uma história que conecta ali. Você tem que contar aquilo ali, né? Você terceirizar, fica um perfil frio, né? Fica frio. Nem você não vai acreditar naquilo, né? Você vai ver que não foi você que fez, não fica legal. E é comercial, né? É como se você estivesse falando com a fachada da loja e não com o dono da loja, né? E aí tem uma coisa que pergunto muito a respeito de hashtag também, né? Uma dúvida até que me surgiu agora, que ontem perguntaram bastante na live. Então, a hashtag ela é algo que não, as pessoas acham que hashtag salva negócio, né? Então, vou encher meu post de hashtag. O Instagram, ele permite até 30, então eu vou colocar 30 e todo mundo vai ver meus posts. Primeiro que se você colocar 30, diminui muito a entrega do teu Instagram. A partir de 8, o Instagram já não entrega muito bem. Então, assim, eu até sugiro 5, né, para garantir. E aí, como você vai encontrar essas hashtags? Eu vejo muita hashtag na bio da pessoa. E aí eu falo ontem eu vi uma bio, assim, que eu acho que tinha umas 10 hashtags. Cada palavra que a pessoa escrevia tinha uma hashtag. O que acontece? A pessoa que chegou ali no perfil, se ela clicar na hashtag, ela já vai embora para outro lugar. Então, a hashtag de na bio. Tem muita gente que coloca para ser encontrado, só que aí a pessoa vai ser encontrada e não ficar ali, vai para outro lugar. Então, é como se espantasse a pessoa que chegou ali, né, no teu perfil. A hashtag ela deve ser usada de forma estratégica nos posts, né? Não consegui até hoje ver diferença de colocar na legenda do post ou no primeiro comentário. Eu sempre sugiro que faça teste.
Faz alguns testes, coloca alguns no comentário, alguns no post e vê, vai medindo. A melhor coisa é medir, mas eu até hoje não consegui ver essa diferença. E usa 5 hashtags. E aí, o ideal é pesquisar. Vai nos perfis que você gosta, perfis que te inspiram, que seja do seu nicho. Faz uma lista aí de 30 hashtags, separa em 6 blocos de 5 e a cada post você vai... Minha matemática tá certa, né? 6 blocos... tá certo. 6 fiz comunicação, não sei fazer como. Eu sou da área de coaching, não trabalho com matemática também, não. Mas aí você faz seus bloquinhos e cada post você vai colocando blocos diferentes. Também não adianta você ficar usando sempre as mesmas hashtags, né? Então a hashtag ela vai ajudar. Hashtag nos stories aumenta muito a visualização, né? Então você pode aí usar algumas jogadas, mas na bio eu não recomendo que seja utilizado. E uma coisa que eu aprendi esses tempinhos atrás foi ver se isso é real aí, né? A questão da hashtag. Você pesquisar, por exemplo, se você pesquisar a hashtag, sei lá, coaching, né? Hashtag coaching, ele te leva para milhões de publicações. É muito grande, né? Então, a orientação que o meu gestor me deu foi, Michele, escolha hashtags com menos de 800. Né? Exatamente. Por conta da relevância, porque quem é você na fila do pão para aparecer numa hashtag, né, que tem milhões de seguidores? O seu post vai sumir muito rápido, né? A probabilidade de alguém te encontrar ali é baixa, né? Exatamente, porque lá tem assim Tá escutando meu cachorro latir? Sim. Hora da cachorrada aqui. Aparece lá na hashtag, né, a recência, então, as últimas que foram postadas. E o interessante é que você esteja no topo. Só que se você colocar uma hashtag que tem milhões de pessoas ali seguindo, o que vai acontecer? Você vai lá, em questão de segundos, a sua postagem vai lá para baixo. Gira. Então, assim, hashtags menores, né, menores que eu digo de número, em termos de número de seguidores. E também, assim, não coloca hashtags gigantescas, assim, nomes muito grandes, né? Hashtags muito grandonas, que vai ser mais difícil ali das pessoas procurarem essa hashtag, né? Então, cuidado também com a hashtag sextou, que muita gente usa a hashtag sextou, né? Sextou, a love também, né? Tá banida. Se você for procurar a hashtag sextou, vai aparecer um monte de porcaria. Por quê? Em outros países é sex to you, né? Então, assim, ele leva para um lado sexual e às vezes você pode até ser banido ali, ter a sua hashtag bloqueada ali, você pode ficar ali 24 horas ali bloqueado, né? Então tem que ter cuidado também se tiver, porque todo tipo de conteúdo, né? Lógico, agressivo, pornográfico, o Instagram vai bloquear. E se você cair numa hashtag que de repente ela tiver algum problema, você pode ser bloqueado aí por 24 horas, às vezes até mais. Tem uma forma da gente pesquisar, né? Você vai lá no tag do Instagram, digita a hashtag, se você desce a tela, ela aparece. Tem uma mensagem, essa hashtag está bloqueada. Não é bloqueada a palavra que eles usam, suspensa, banida, uma coisa assim. O shadow ban, que chama, né? Que ela fica banida por algum... que ali tem uma frase, né? Embaixo dessa... Quando você faz a busca, embaixo aparece essa frase, que ela tá banida ali. Então dá pra você saber, né? É legal, antes da gente fazer os blocos de hashtag, consulta lá se por acaso você não escolheu alguma que está banida, né? E consulta também esse número aí de pessoas que estão seguindo essa hashtag para não cair ali naquele monte de postagens, né? Isso é interessante. Preciso baixar minhas hashtags. Meu gestor falou, coloca 15. Tá lá, 15. Vou baixar para 5, então, para ver se dá uma melhorada. Divide esses bloquinhos, faz bloquinhos, cada post com blocos diferentes, porque aí a chance de mais pessoas estarem olhando é melhor. Até 8 ainda dá, mas assim, eu sou mais do mais, o menos é mais, né? Então, colocar assim, para não ter perigo de não entregar muito, né? É bom que dá para distribuir, né? Também. Durante a semana, cada dia você usa um bloquinho, de repente, né? Cada post você usa um bloquinho. E agora o Instagram em junho também trouxe o Reels, né? Cenas, então, para concorrer aí com o TikTok. Então, você tem mais uma coisa que você pode ali ser visto no Instagram. O Cenas, ele tem uma entrega legal.
E é legal você colocar, assim, bastidores, cenas mesmo, né? Cenas do teu... Você nem Ali usar isso ainda. é um momento que ali eu uso muito pouco, mas é um momento que você pode colocar mais coisas mais descontraídas ali, para quem gosta de postar muito coisa da vida pessoal, né? Ali é um momento, porque é tipo um TikTok mesmo, são coisas mais descontraídas mesmo. E Mas é é aquele que recente. você monta vídeo conjunto? Você Você participa do tem meu várias vídeo? Ah, tá. tem várias ferramentas ali. Para mim, ele Entendi. também é novo, porque é de junho agora, né? Então, assim, ele tem algumas coisas que você pode colocar. Tem no cantinho ali da tela, tem várias opções ali para colocar, mas eu ainda preciso estudar mais sobre ele. Uhum. Como é que estamos de tempo? Acho que temos um tempinho. Me fala uma coisa, Bia, agora é curiosidade minha, tá? Polêmica Linktree. Tem alguma informação disso? Porque tá muita gente falando que o Instagram tá bloqueando o Linktree, né? Que é onde a gente coloca. Até você não tá nem usando o Linktree mais, tá usando uma outra, né? Como chama a sua? Assim, eu uso o Biolink. Biolink. Tem alguma relação isso? Realmente o Instagram bloqueia o Linktree? Tem Eu isso? fui procurar a respeito disso, sabe? E assim, eu não achei nada concreto e eu vejo várias pessoas utilizando também. Eu acho que não é, tem que pesquisar mais, mas assim, ouvi também, acho que é fake. Né? Ah, Porque, tá. na verdade, foi uma ferramenta criada, é um link múltiplo. Assim, aquele link múltiplo, eu acho que em breve o Instagram vai acabar com ele, porque ele acaba levando a pessoa para outro lugar. E a intenção do Instagram é manter as pessoas no Instagram. Ali, Então, você né? coloca um link do WhatsApp, a pessoa vai lá para o teu WhatsApp, ela vai sair do Instagram, de ter uma conversa ali Sim. pelo direct, ela vai ter lá no WhatsApp. Então, eu não sei se isso vai durar por muito tempo, né? Mas, assim, não tem nada que mostre que ele bloqueia, não. Eu até tenho aconselhado as pessoas a usar justamente por isso que a gente fala, né? Às vezes você vai procurar ali um contato da pessoa e fala, É. poxa, por isso que a pessoa coloque o link do WhatsApp, mas às vezes você quer colocar mais coisas, um grupo de WhatsApp que você tem, um e-book que você tem para oferecer, e ali é a única forma de você fazer isso. E essa semana você me deu uma dica massa, né? Do que colocar ali no Linktree. O que você sugere para a galera colocar? Basicamente tem que ter o que ali? Olha, principal, top dos principais é um contato. E se você tem um negócio físico, né, um atendimento, colocar por exemplo, que é de marcar horário, alguma coisa, tem ali algo que leve as pessoas para um telefone ou um formulário, alguma coisa que as pessoas possam agendar. Mas detalhe, né? Se você for fazer um formulário, você tem que ter o hábito de olhar os formulários, porque a pessoa às vezes joga o formulário lá e nunca olha o formulário e aí, né, esquece. Então, assim, é legal o formulário. Se você tem qualquer coisa para oferecer, assim, para as pessoas que possam acrescentar, um e-book com dicas, vamos supor que você trabalhe com emagrecimento, um e-book de receitas fitness, né, algumas coisas que possam agregar. Se você tem grupo no WhatsApp, eu acho legal, porque no grupo você pode ali dar conteúdos. O que mais? Se você está fazendo, que nem agora eu estou com esse desafio que começa amanhã, aliás, quem está todo mundo convidado, né? Tá Tudo na isso minha aqui bio. você vai ensinar no desafio? Me conta. Vai ser tudo. Vai ter, assim, vai ser bem prático, não tem aprofundamento, né? Depois do desafio, nós vamos iniciar um programa daí mais profundo, mas esse desafio de 7 dias ele é gratuito e vão ser coisas simples. Destaques, bio, stories, todas as coisas mais simples mesmo para a pessoa que está ali nascendo mesmo no Instagram, tipo, nascendo de parto normal, sem anestesia, está com dificuldade mesmo para respirar, né? Então, ali é o momento. Então, ali no desafio a gente vai tá falando sobre isso. Então, assim, se você tem, que nem no meu tem um desafio, se vocês olhar, quando clica no Biolink, vai ser a primeira coisa que vai aparecer. Entre para o grupo do desafio. Por quê? Porque é o foco agora. Então, você tem que deixar em primeiro lugar o foco do teu momento, né? Se você está fazendo alguma coisa específica, deixa lá no topo, para que facilite a visualização das pessoas. Uhum. É muita opção, é muita coisa, né? Que tem pra gente usar a nosso favor, né? Muito. E assim, o mais desafiador ainda é que muda muito rápido, né? Essa questão de marketing digital é muito volátil. Então, assim, hoje é uma coisa, tá bombando. Hoje, assim, o Instagram tá em alta, mas esses dias era o Facebook. E esses dias não faz tanto tempo, né? Você pegar 2 anos Sim. atrás, o que bombava era Facebook.
ainda. E ainda tem muita gente que usa, principalmente as pessoas, por exemplo, minha mãe só usa Facebook, minha mãe nem entra no Instagram. Então, dependendo do público que você atende, dependendo da faixa etária das pessoas que você atende, às vezes você tem que estar também no Facebook. Então, as coisas mudam muito rápido. E daqui uns dias já vem um outro aplicativo e as pessoas já vão lá para o outro. Então, é preciso a gente estar sempre se atualizando com relação a Tem que isso. estar antenado com tudo isso, né? Antenado. Tem que estar super antenado, super por dentro. Muito bom. Inscrição do seu desafio, então, lá no link da bio, né? Tá no link até hoje, né? Hoje à noite, porque amanhã às 9 horas da manhã já inicia com o primeiro desafio. A gente já inicia numa sexta já para descer, já chegar chegando, sabe? Chegar na sexta-feira e já começar a colocar a casa em ordem no final de semana. Muito bom. Amiga, delícia essa conversa aqui. Aprendi muito. Já vou mexer nas minhas hashtags agora, né? Espero que tenha ajudado a galera aí. Obrigada por ceder seu Instagram, porque o meu não rolou. E foi, como sempre, né? Uma delícia bater papo com você. Obrigada pela sua generosidade de compartilhar aqui com a gente. Igualmente, muito obrigada pelo convite. Conta comigo sempre. Tamo junto. Combinado. Salva o vídeo aí, manda pra mim. Pode Tá deixar. bom? Beijo. Um beijo, sucesso no desafio, tá? Obrigada. Tchau. Tchau.